Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Muita gente falando comigo sobre o Renan Lodge no São Paulo Futebol Clube, né? E aí, Juba, ele ganha quanto? Hoje ele ganha menos que a gente, né? Tá desempregado aí, sem clube, né? Não, a história, eu queria que fosse assim pro São Paulo fechar com ele, mas não é simples desse jeito não, tá? Olha só, quero falar com vocês também sobre uma proposta inacreditável pro Juliano Galopo. Resposta já foi dada. Além dessa proposta, Galopo, Renan Lodge, falar algumas particularidades aí do Jamal Lewis também, que falou um pouco de suas características, tem renovação de contrato lá no São Paulo também, que é coisa importante até pro futuro, não sei se o futuro longe, né, futuro distante, mas um próximo. Então chegar junto aí que o vídeo tá com todas, tá? Todas as notícias do São Paulo, nesse período de folga do Tricolor aí eu separei todas e trouxe pra cá hoje num compilado muito mágico que eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Tamo junto então, deixa um likeinho pra dar uma moral nesse vídeo aí, fechou? Tô contando com esse like, hein? E se inscreva também no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu tô muito orgulhoso desse canal aqui, o que nós estamos fazendo nas manhãs de calor e frio desse São Paulão de meu Deus aqui. Tamo junto, meu povo. Olha só, chegou uma proposta pro Galopo, envolvendo o Rosário Central. O Rosário Central chegou e falou assim, ô Galopo, quero você. E aí todo mundo sabia, o Boca Juniors queria ter o Galopo, também o River Plate, e o Rosário Central veio para comprar o cara. O que eu não sabia é que o Rosário Central tinha oferecido 19 milhões de reais por 50% do Galopo. Ou seja, vamos arredondar para 20 milhões aí, mais ou menos. Um pouquinho menos, mas 20 milhões por 50%, então daria quase os 40 que o São Paulo pagou nele. O entrave, o que rolou aí dele não ir embora do São Paulo, foi porque o São Paulo considera, isso nos bastidores, tá? Não é público isso aí, nos bastidores. Amanhã depois, não adianta vir alguém falar, não, ninguém falou isso aqui. Ninguém falou, mas o São Paulo, segundo a matéria, é que o São Paulo considera que ficar parcelando para time argentino é meio problemático. Nós tivemos aí também o Lucas Prato, que foi embora pro River. O São Paulo teve que acionar o River na FIFA para poder receber o dinheiro do Lucas Prato e tal. Então os caras, pra pagar assim em dia, não são aqueles Lannister. Lembra dos Lannister? Que eu pago em dia minhas contas. Eles não são assim tão normais para pagar. E o São Paulo, com medo de tomar o calote, ele não liberou o Galopo para o Rosário Central, mesmo com essas cifras tão altas. O Galopo, ele tem sido o pivô ali de discussões internas do São Paulo, que as matérias estão cravando que o Galopo está incomodadíssimo com o trabalho do Zubeldia, principalmente depois do último jogo contra o Fluminense, onde o Zubeldia opta por ter Marcos Antônio, Lisiero, Rodriguinho, todos entrando no segundo tempo e não contando com o Galopo. Então o Galopo que vê futebol nele próprio e que tem sim uma autoconfiança bem bacana, ele considera que ele está tendo pouquíssimas oportunidades e que por isso ele deveria jogar mais tempo. E eu acho que o Galopo ele realmente é um jogador que pode funcionar um dia ou outro, né? Mas ele de fato, o Zubeldia não colocando o Galopo, não dá pra culpar o Zubeldia também, porque nas vezes que o Zubeldia colocou, o Galopo não entregou absolutamente nada. Mais ou menos aí igual alguns jogadores do elenco de São Paulo também que tem a cadeira cativa de titular e falam pra caramba no jogo, mas produzir mesmo produzem muito pouco. Mas o que é bom é que um desses falastrões aí que fala bastante, joga com a boca, né, joga falando e com os pés não joga absolutamente nada, pode estar também com os dias contados a sua titularidade, porque o Igor Vinícius volta para o São Paulo. O Igor, ele está sendo bastante aguardado no Tricolor e ele volta já para encarar o Atlético Mineiro. Então é um reforço que o Zubeldia ganha para ter um cara a mais ali no setor da lateral e não precisar contar com o zagueiro. Quando eu falo que o Igor Vinícius voltou e muita gente olha para mim e fala, não, mas eu prefiro o Ferrarese de lateral direito. Tudo bem, são escolhas, são gostos, é a opinião de cada um e tudo bem. Agora, eu não gosto muito de um lateral improvisado num time do tamanho do São Paulo, que é tricampeão do mundo, tendo ainda, por exemplo, Rafinha, Moreira e Igor Vinícius pro setor. Ali o setor está cheio de jogadores, com contusões aqui, contusões ali, idade avançada. O Ferrarese é um cara que, ele tem realmente um cruzamento interessante, ele tem mesmo um poder de marcação bem legal, mas é um cara que veio para ser zagueiro.
ficar improvisando um jogo ou outro, eu acho que é válido. Agora, manter o cara improvisado ali, eu não sei se isso pra mim é planejamento. Não gosto nada da ideia. Pra ser sincero, eu não gosto nem um pouquinho dessa ideia aí de colocar o Ferrarese por ali. Acho interessante, mas desde que não tenha Moreira e Igor Vinícius, né? Agora, o Rafinha, ele realmente tem sido um dos caras, um dos pivôs de críticas no São Paulo. Não lá dentro, lá dentro ele manda e desmanda. Lá ele é o brabo, lá, é o bichão. Ele e o Luciano são os bichões lá dentro. Mas aqui com a torcida do São Paulo, o Rafinha tem sido bastante criticado pela falta de futebol, pela falta de você enxergar um jogador que já foi o Rafinha, sabe? O Wellington, ninguém enxerga nada. A maioria, 99,413% não enxerga nada no Wellington. Alguns aí querem elogiar, mas a maioria não enxerga nada. Mas o Wellington, ele nunca entregou nada. Então é mais fácil você cobrar do Rafinha, que você sabe o que pode entregar, do que do Wellington. A verdade é que o Wellington deve virar banco agora do Jamal Lewis e o Rafinha talvez, é possível que vire banco do Igor Vinícius, que teve 14 jogos seguidos com o Zubeldia, até que ele teve que ser retirado do time para ter um controle de carga. Mas, Juba, o Igor Vinícius é titular? Não sei te dizer. Essa pergunta eu não sei te responder se o Igor Vinícius é titular. Eu tinha certeza que não, porque o Igor Vinícius ele sumiu do São Paulo. Imagina, o cara estava jogando, dali a pouco ele sai no meio de um jogo e entra o Rafinha. Beleza, né? Tá bom, é o Rafinha, tem que voltar. No jogo seguinte, eles sumiram com o Igor Vinícius. Aí você fala, poxa, estão fazendo meio que, sei lá, afastando o cara pro Rafinha jogar. Aí surge a notícia que o Igor Vinícius ele estava realmente a um passo de se machucar e ele tinha um desequilíbrio muscular, coisa que precisava de um tratamento preventivo para ele realmente não ter lesão. Não era descansar 2 dias, vendo um Netflix lá e pronto. Não era isso não. Ele tinha realmente que fazer um balanceamento muscular. Então agora ele voltando, é muito possível que ele volte para a posição de titular do São Paulo. E eu acho que é muito mais interessante ter o Igor do que ter o Rafinha. Concordo que o Rafinha é um vencedor, sabe ganhar títulos e tal, mas para pegar Atlético Mineiro e Botafogo não adianta você saber ganhar. Você tem que jogar para ganhar, tem que se garantir em campo. E o Rafinha, para se garantir em campo, eu acho que tá um pouco problemático. Meus amigos, o goleiro Felipe Preis acabou de fazer 18 anos, um goleiro alemãozinho ali que renova o contrato com o São Paulo. Não é que ele renova, ele tinha contrato até 2025, mas ele assina o seu primeiro contrato profissional, que é quando o cara faz 18 anos, ele assina um contrato profissional com o time. E ele é um jogador que tá, por exemplo, tá abaixo do Yang, né? Sabe o Yang? Ele está abaixo do Yang. Muita gente tem me perguntado, cadê o Yang? Vê uma falha do Rafael. E você tem o Jandrei como suplente, o substituto direto do Rafael. É claro que você lembra do Yang, você lembra do Leandro, você lembra dos caras da equipe de base, do banco de reservas. Mas o São Paulo não conta ainda com o Yang para ser o reserva direto do Rafael, ainda é o Jandrei. E o Preis aqui, ele renova o contrato e eu vou ser sincero com vocês, gosto muito quando o William Gomes renova o contrato, Henrique Carmo, quando o Pablo Maia. Agora, quando é o goleiro, cara, qual que é a chance de um goleiro desse jogar no São Paulo? Ele tem que desbancar o Rafael, o Jandrei, o Yang, acho que até o Leandro ele tem que desbancar para poder jogar. Então é uma notícia que é bacana por um lado, mas ela não gera esperança nenhuma, né, pra o goleiro. Imagina você ser goleiro, cara, chegar no São Paulo e saber que você não vai jogar, eu acho que é um negócio complicado. O William Gomes, por exemplo, ele sabe que ele vai jogar. O Rian Francisco, do centroavante, que está na equipe de base ainda, eles sabem que eles terão oportunidades. Ah, empurra o Caleri um pouquinho pra lá, joga os dois juntos. Ou o Caleri machucou, o Caleri tem que sair pra descansar. Sempre tem oportunidade. Pro goleiro o negócio realmente é um pouco mais complicado, até meio desumano de pensar, né? Meus amigos, olha só, eu quero falar do Renan Lodge com vocês, mas antes, deixa eu trazer uma informação sobre o Jamal Lewis, que me pegou legal ali, hein? Tô feliz demais. O Jamal, ele falou assim, eu vou até ler, porque eu quero falar exatamente as palavras dele. Ele falou assim, ó, como é que ele falou aqui? Ele falou assim, ó, eu sou Atlético. São Paulo tá pra pegar o Atlético Mineiro, né? E o Jamal é torcedor do Atlético. Ele falou, eu sou Atlético.
Tô zoando, tô brincando. Ele é São Paulino de coração. Não, ele é irlandês, mas ele falou: eu sou atlético, sou físico, eu gosto de correr, eu sou atlético, entendeu? O trocadilho, eu sou atlético. Você fala, eu sou Botafogo, não dá. Eu sou atlético, beleza. Tem aí um duplo sentido, não é Atlético Mineiro. Ele é atlético, ele gosta de correr. E ele falou: eu gosto de ir para o ataque, de dar assistências e fazer gols. Essas são as exatas palavras. Sou atlético, gosto de ir ao ataque e fazer gols. Isso me pegou um pouco porque o técnico Zubeldia, ele meio que deu uma freada no Igor Vinícius e no Wellington para não subirem tanto. O que acarretou foi numa escassez de gols tremenda do Caleri, que joga totalmente isolado, sem receber passes do Lucas, que não é um exímio passador, né? Um ótimo meia de ligação. O Lucas é um meia atacante de drible. O Ferreirinho, um ponta agudo de drible e finalização. Também não é um exímio assistente. Então, Ferreirinho e Lucas, o Caleri se mata ali pra jogar. Quando tinha enquanto tem o Luciano de meia, o Luciano não acha de um passe pro Caleri faz meses. Que não dá assistência açucarada pro Caleri fazer um gol. Que ele faz e me abraça. O toque e me voe do Lucas tem. Agora o faz e me abraça do Luciano não tem. Então o Caleri não tem cruzamento do Rafinha, não tem cruzamento do Hélio, não tem nada. Ele vai pra ponta, fica trombando com o lateral lá, se matando ali e não faz nada. E é problema pro Zubeldia corrigir. Com a chegada agora do Jamal Lewis e ele falando que ele é atlético, que ele gosta de ir até o fundo do campo, cruzar e fazer gols, se o Zubeldia não frear o jogador, se ele não boicotar as características naturais do Jamal Lewis, o São Paulo pode ganhar aí um cara muito parceiro pro Caleri, um companheiro muito esperado, e aí o Caleri ter finalmente aqueles cruzamentos, os lances agudos de linha de fundo, para ele conseguir fazer o que ele faz de melhor, que são aqueles cabeceios dele, que é um chute de cabeça, né? Como diria aquela narradora menininha, ela fala assim, ó, um chute de cabeça, uou! Eu sou fã dessa menina. Ela fala um chute de cabeça. O Caleri faz isso. O Caleri, ele dá chutes de cabeça, né? Muito bacana. E o Renan Lodge, ele foi dito lá no Al Hilal, que é o time dele da Arábia. É o Al Hilal, certo? Deixa eu ver se eu tô com a página aberta aqui ainda. Não tô mais. Acho que é o Al Hilal. Ele tem lá, o time falou, não quero contar mais com ele. Estão abrindo espaço para chegada de jogadores. E aí o Renan Lodge fica sem espaço e o time não conta com o Renan Lodge pro futuro. E aí você fala assim, mas peraí então. Ele tá sem clube, vem de graça. Pode comprar o cara e só pagar salário? Primeiramente, o salário dele gira na casa dos 2 milhões de reais por mês. Até aí, é um problema? É. Mas você pode tentar fazer o time do Al Hilal pagar a metade. Isso existiria. Não acho que o Renan Lodge seja um jogador para 1 milhão e pouco por mês. Ele não é o Alexandro, que ganhou tudo, né? Na vida dele, a vida é muito vencedora. O Renan Lodge é um cara muito bom de bola. Hoje, talvez até mais jogador que o Alexandro. Talvez, acho que não. Mas pode ser, tem opiniões que acham que é melhor por ter 25 anos e tal. E eu respeito esse tipo de opinião. Mas eu acho que ele tinha que ter conquistado mais para ganhar 2 milhões por mês. Dito isso, por exemplo, o Arrascaeta ganha 1,5 milhão. Eu prefiro 1000 vezes ter um Arrascaeta no meu time do que um Renan Lodge. Só para vocês terem uma ideia de como que funciona o meu raciocínio aqui. O atacante tem que ganhar mais. O meia, o craque, o Lucas Moura, do que o Renan Lodge. Um lateral. Mas o Renan Lodge, ele não está livre no mercado. Ele tem contrato com o Al Hilal até 2027. Então, quando você pensar que ele está livre, não está livre. O time aceita negociar ele, mas ele tem o direito, por contrato, de receber 2 milhões por mês. Então ele não está desempregado, que você fala, não existe salário. Vou oferecer 500 conto por mês. Se ele aceitar, maravilha. Não, isso não existe. Ele tem garantido, por contrato, ganhar 2 por mês. Se alguém chegar e falar, ó... eu quero o Renan Lodge aqui. Renan, se você tá ganhar 1 milhão aqui, ele fala, aceito, beleza. Aí o time do Al Hilal libera o Renan Lodge, alguém paga 1 milhão por mês, porque ele concordou e ele rescinde o contrato lá. Isso existe, mas só existe nos sonhos, na ficção, isso não existe na realidade. Então contar com o Renan Lodge no São Paulo hoje, e principalmente depois de comprar o Jamal Lewis, eu acho que não vai rolar, não. Tenho quase certeza, 99,17% de certeza, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, nos vemos à tarde coletiva do Juba, beleza? Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse like aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!